Vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e versos 5 a 13. Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vamos então para o nosso segundo texto. João, capítulo 10. Do verso 23 ao 30. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 23 ao 30. Que diz assim: E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, quantos creem nas palavras do Senhor Jesus? Quantos realmente ouvem a sua voz, ouvem a sua pregação? Eu posso perguntar aos irmãos que estão aqui presentes: vocês ouvem a voz do Senhor em sua palavra? Ouvem a voz do Supremo Pastor? Nós cantamos o primeiro salmo, Salmo 100, dizendo que somos rebanhos, não é? Rebanho do pastor. Aprendemos em Hebreus 1, meus irmãos, que no passado Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, e que agora, nos últimos dias, nos fala por meio de seu Filho. Isso é, ele continua falando, ele continua a cada domingo, a cada estudo, a cada pregação, em cada púlpito fiel espalhado por este mundo, o Senhor continua a falar. Mas o que acontece é que as multidões simplesmente não ouvem. O Evangelho, meus irmãos, é tão urgente que grita salvação, grita com urgência arrependimento. E mesmo assim, a maior parte das pessoas simplesmente não ouve. São como surdos. E como de fato aprendemos, não é? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Assim o mundo caminha. Mas apesar de tudo isso, meus irmãos, a voz do Senhor é ouvida. Não por todos, é claro, mas por aqueles que pertencem ao Senhor,
aqueles que também são deste rebanho de Cristo, as suas ovelhas. Por isso, volto mais uma vez à pergunta: você é dessas ovelhas? Você faz parte desse rebanho? Você realmente ouve a voz de Cristo, o pastor, na pregação do Evangelho? Ou para você a pregação é apenas um discurso bonito? É apenas uma palestra, uma filosofia? Qual é a sua perspectiva? Ou então, qual é a sua expectativa com respeito à palavra de Cristo? Vamos aprender primeiro, meus irmãos, que os incrédulos não veem e não enxergam, porque, por mais que seja óbvio o que o Senhor tem feito neste mundo, ou o que Ele já fez, não é? Eles não pertencem a Cristo. Vamos entender isso. Jesus fala que Ele estava passando pelo templo, não é? Pelo alpendre de Salomão, e os judeus, não é? Eles perguntam, eles dizem a Jesus: até quando terás a nossa alma em suspenso? Não é? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Fala logo que você é o Cristo. Se você realmente é aquele que nós esperávamos, se é o Messias, o ungido do Senhor, dize-o abertamente. Eu pergunto, de que forma eles queriam que Cristo demonstrasse quem Ele era? De que forma? Porque pela maneira como eles questionam aqui, é como se não estivesse acontecendo nada de estranho em Jerusalém ou Israel no sentido geral. É como se não tivesse acontecendo nada de novo, não é? Eles disseram que estavam com algum tipo de dúvida, ficavam às vezes intrigados, a pessoa de Jesus intrigava aqueles judeus, aqueles líderes, não é? Mas ao mesmo tempo eles não confessavam ao Senhor. Para eles, o que estava acontecendo em Israel, nas cidades ali, não era algo marcante e não demonstrava nada, porque eles viam muitas coisas, mas eles não criam, eles não conseguiam perceber nesse sentido, ou pelo menos dar glória a Jesus Cristo, reconhecendo quem Ele é. Talvez eles quisessem controlar Jesus Cristo. Vamos? Não é? Se tu és o Cristo, faz alguma coisa aí para a gente ver. Ou então diga logo abertamente: sou eu sou o Cristo. Nós lemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 38, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Eles queriam isso. A maneira deles, não é, buscar a verdade era essa. Eles olhavam para Cristo, muita coisa já estava acontecendo, mas eles queriam de maneira muito particular e muito vaidosa que Jesus demonstrasse algo a eles. Tu és o Cristo? Diz logo então, faz algum sinal para que possamos realmente acreditar, manifesta alguma coisa nos céus, mostra o teu poder assim, para que fiquemos impressionados e venhamos crer que tu és o Cristo. Ou seja, tinha que ser do jeito deles. Naquela ocasião, meus irmãos, Jesus, pensando no Evangelho de Mateus 12, né? Ele disse: olha, para essa geração má e perversa, um único sinal será dado, que é o sinal do profeta Jonas. Ou seja, ele fala isso se referindo à sua morte e ressurreição no terceiro dia. Esse seria o único sinal que aquela geração má e adúltera veria. E, na verdade, é o sinal que o mundo todo vê. Todos sabem, não é, sobre o Cristo, o Rei, o Senhor dos cristãos, que foi crucificado há 2000 anos. É o sinal que todos veem. Ou seja, Jesus, ele se negou aqui a atender os caprichos daqueles judeus. Ele se negou a isso. Mas observem que Jesus, ele dá um tratamento diferente, não é, a um centurião romano. Nós lemos no texto de Mateus 8, não é? Aquele homem, aquele centurião era um gentio, era um soldado romano, alguém com autoridade, e quando o centurião romano chega até Jesus, a primeira coisa que ele faz é chamá-lo de Senhor. Senhor, meu criado, não é, está paralítico e violentamente atormentado. Senhor. Isso não parecia uma coisa muito comum, na verdade. O que Jesus respondeu a esse centurião? Ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Observe, aqueles líderes judeus pediram um sinal e Jesus disse não. O centurião romano foi até Jesus e pediu, não é, Senhor, cura o meu criado. E ele disse:
eu irei curá-lo. Onde é a tua casa? Me leva até a tua casa que eu vou curar o teu criado, o teu empregado. Não é? Então, observe, meus irmãos, como Jesus, ele nega os sinais a uma geração mais adúltera, mas ele mostra, não é, a uma outra pessoa que nem fazia parte de Israel enquanto nação. Muitos sinais foram feitos naquele período. Jesus operou sinais que impressionaram muitas pessoas. Muitos testemunharam o seu poder e autoridade, não só vendo o que ele estava fazendo, realizando ali, curando pessoas, levantando aleijados, curando cegos, mas também a autoridade de suas palavras. O que o centurião viu e ouviu a respeito de Cristo, não é, foi para ele suficiente para que ele pudesse confiar que aquele homem, aquele simples judeu ali, ele é o Senhor. E ele tem poder para curar o meu criado. Não é? E então tratou com respeito. Humanamente falando, isso não é muito aceitável, pensando naquele contexto, porque, lembre-se, os judeus, eles eram submissos a Roma. O império dominante do mundo antigo ali era Roma. Então, obviamente, aquele centurião não só tinha autoridade sobre, não é, o seu exército, sobre os seus homens, mas é claro que ele era respeitado por todos os judeus ali. Ele era como se fosse um oficial do exército, não é? Que está dominando sobre um outro povo. Então, obviamente, como uma autoridade constituída, ele era respeitado por todos. Então, humanamente, socialmente falando, ele tinha autoridade até mesmo sobre Jesus nesse sentido. Ele era um centurião. Cada um ali deveria respeito a ele. Mas a maneira como ele trata Jesus Cristo é reconhecendo que ele é o Senhor, não eu. É assim que o centurião se porta com relação a Jesus Cristo. Não é? Ele o chama de Senhor. Não é? E ele viu e ouviu o que todos estavam vendo e ouvindo. O questionamento dos líderes judeus, de frente deste aqui, era desonesto. Eles tinham visto o suficiente, mas eles não criam. Todos estavam vendo a mesma coisa ali. Jesus mesmo respondeu: já vos tenho dito, quando eles questionaram, se tu és o Cristo, dize. Fala abertamente. Cristo está dizendo: eu já disse isso a vocês, mas vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai, ora, tudo que eu estou fazendo aí, tudo que eu estou operando em nome do meu Pai, testificam a meu respeito, mostram quem eu sou, e vocês não creram. O que Jesus estava dizendo, meus irmãos? Que as obras, os sinais que ele operou eram suficientes, pois testificavam dele, de seu poder, de sua divindade. E de fato podemos observar alguns encontros onde Jesus operou sinais e também confrontou os líderes judeus, mostrando como o que ele estava realizando era suficiente para que eles pudessem respeitá-lo e aceitá-lo como Cristo. Por exemplo, em João capítulo 3, verso 2, Nicodemos, não é, um fariseu, vai até Jesus de noite, e o que ele diz para Jesus, na calada da noite, para que ninguém pudesse o ver: Rabi, ou mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. Ele admite isso, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, ele, embora covarde, foi honesto nesse sentido. Ora, eu não posso dizer que o que o Senhor está operando aí é coisa do diabo, não tem como. É Deus fazendo isso. Não tem como alguém fazer isso aí. Isso é obra de Deus, ele reconhece isso. No capítulo 4, verso 50, Jesus chega a Galileia e um homem nobre, mais uma pessoa de nome naquele contexto, não é? Tem o seu filho doente já para morrer. O homem crê na palavra de Jesus quando disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. O milagre aconteceu. Aquela pessoa nobre creu na palavra do Senhor. No capítulo 5 de João, por exemplo, Jesus curou um paralítico no dia de sábado. Não é? E, na verdade, os fariseus se concentraram no sábado. Eles não deram glória a Deus porque um paralítico de nascença foi curado. Tipo, para eles aquilo era uma coisa pequena. O que importava para eles é: mas peraí, mas hoje não é sábado? Tem um homem aí que foi curado e agora pegou a sua máquina e foi embora para casa? Isso não é um esforço que ele está fazendo? Está quebrando a lei. Era assim que eles pensavam. Mas ele operou isso e curou aquele homem. E não somente isso, quando eles perseguiram Jesus,
para debater com ele, Cristo respondeu. Qual era a atitude daqueles líderes? João 5, 39 e 40, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Ou seja, vocês estão sempre lendo, vocês decoram a Torá, vocês aprendem toda a Bíblia, porque vocês cuidam, porque vocês esperam ter nessa Bíblia a vida eterna. E são elas que testificam de mim, não é? E não quereis vir a mim para teres vida. Vocês ficam apegados ao livro, e isso não é errado. Mas, poxa, aquele de quem um livro fala está aqui e vocês não creem. Vocês não creem. No capítulo 6, Jesus multiplicou pães e peixes para mais de 5.000 almas, meus irmãos. No capítulo 8, Jesus, em um debate acirrado com os líderes judeus, que estavam se gloriando por serem filhos de Abraão, por terem Moisés, não é, no histórico de sua nação, ele afirmou algo que deixou aqueles israelitas furiosos. Eles ficaram ofendidos com o que Jesus falou. João 8, ele fala, versos 56 a 59. Disseram-lhe, pois, aliás, ele fala bem assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Olha o que Jesus falou para aqueles judeus questionando ele. Abraão, vosso pai, em quem vocês estão se gloriando, se alegrou por ver o meu dia. Perceba que as palavras de Cristo, elas são bem atemporais, elas não são presas ao tempo. Nem um pouco. Se nós vamos ouvir, esse homem só pode ser louco. Porque Abraão, séculos e séculos atrás, o pai daquela nação, ele está dizendo que este fundador, ou então o pai dessa nação, viu o seu dia e se alegrou. Como assim? Isso é impossível. E então, os judeus questionam. Disseram depois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Tipo, o senhor ainda é um homem jovem e viu Abraão? Como assim? Só se o senhor tem mais de, sei lá, uns 3.000 anos, uns 4.000 anos, nem 50 anos tem e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles ficaram furiosos. Eles pegaram pedras para jogar em Jesus, porque para eles aquilo foi blasfêmia. Quando ele falou, olha, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo o que para eles? Eu sou Deus. Entendeu? Eu sou o que sou. O mesmo Deus que se revelou a Moisés no deserto. E eles entenderam isso e quiseram apedrejar Jesus. No capítulo 9, Jesus curou um homem cego de nascença. E os fariseus, eles foram investigar isso a fundo. Eles lançaram uma verdadeira campanha de investigação. Não é? Não. Esse homem está dizendo que ele era cego e foi curado por alguém que ele não conhece. Ele não viu quem o curou. Um homem falou e ele foi curado, mas ele não viu quem era. E agora ele está procurando e dizendo para todo mundo que ele foi curado. Vamos saber disso a fundo. Não vamos aceitar isso como verdade, não. Vamos procurar os seus pais. E foram até os pais do rapaz, não é? Para questionar: olha, teu filho realmente é cego de nascença? E os pais confirmaram: ele é nosso filho. Sim, ele nasceu cego. Eu não sei como ele foi curado, mas eu sei que ele nasceu cego. E esse homem foi procurar Jesus, e quando finalmente, não é, Jesus se apresenta a ele e diz: eu o curei. Qual é a atitude desse rapaz? João 9, 38 ao 41. Diz bem assim: e disse: creio, Senhor, e o adorou. Ele adorou a Cristo. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Ele deu vista ao cego. E os que veem sejam cegos. Os que enxergavam não podiam enxergar. É o que ele está dizendo. E aqueles fariseus que estavam com ele, ou seja, eles estavam na cola, estavam seguindo. Nós temos que ficar no pé, na cola desse homem, porque nós queremos que ele tropece em um pontinho da lei para termos razão de condená-lo. É tudo que nós precisamos, que ele quebre a lei, que ele se coloque contra Moisés. Jesus nunca fez isso, né? Frustrou eles nesse sentido. Para que ele pudesse cair, tropeçar em alguma palavra e tivéssemos então razão para condená-lo. Então, os fariseus disseram: também nós somos cegos? Nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado.
Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece, porque vocês sabem. Olha o tempo que vocês estão me perseguindo, vendo o que eu estou fazendo, ouvindo o que eu estou pregando. Vocês viram que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas com poucos pães e poucos peixes? Vocês viram isso aí? Pessoas aleijadas andando. Vocês viram tudo. Então vocês sabem. Vocês são culpados. Até o capítulo 9, muita coisa aconteceu, meus irmãos. Muitos milagres foram realizados e Cristo já havia pregado para multidões. E mesmo depois ele continuou a operar sinais, como por exemplo na ressurreição de Lázaro, como lemos no capítulo 11. Nada disso então era suficiente. Tudo o que era manifestado ali em Jerusalém, ali em Israel, para aqueles incrédulos, não era suficiente. Não era. Os fariseus não criam, não ouviam a voz do verdadeiro pastor, assim como muitos em nossos dias também não ouvem. Em cada púlpito fiel, Cristo é pregado, meus irmãos. Não somente aqui, em cada igreja onde o evangelho é pregado com fidelidade, é Cristo o pastor que está falando, aqui e em todo o mundo. Ele continua a falar, ele continua a ensinar. Milagres continuam acontecendo hoje, mas talvez esses milagres que estão acontecendo agora, que são os mais poderosos, não chamam a atenção dos olhos. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir que pastor fulano orou e o aleijado levantou da cadeira. Mas ninguém tem paciência para ouvir que um perdido, sem esperança, agora crê em Jesus Cristo e tem toda a certeza que será salvo. Isso não chama a atenção das pessoas. Não parece algo atrativo. Na verdade, o mundo, quando olha para a transformação na vida de cristãos, o mundo muitas vezes zomba disso. Fala com desprezo. Desacredita. Uma pessoa que estava de repente na prostituição, perdido nas drogas, era um criminoso, era um adúltero, era uma pessoa que estava totalmente perdida no mundo. De repente, se ouve na vizinhança que aquele indivíduo tão perdido, que fazia até medo e vergonha à sua família, agora está andando em uma comunidade cristã. Ele mudou completamente seu guarda-roupa. Andava feito um maluco, querendo chamar a atenção para si, mas agora é uma pessoa simples. Uma pessoa que passa desapercebida, tem uma postura muito mais cuidadosa. Está mudando a sua maneira de falar. É alguém que xingava, tinha uma boca porca, mas agora essa pessoa mede as palavras. Ele é alguém que não se importava com ninguém, só consigo mesmo, mas agora está estendendo a mão ao seu próximo. Era alguém que não tinha nenhuma expectativa de vida. Era alguém que achava que a vida era uma grande balada e agora está buscando um casamento. O mundo, quando ouve isso, tem essa expectativa. Isso é fingimento. Isso é tudo safadeza aí. Ó. Aprontam que só lá fora, não é? Me perdoa a expressão, meus irmãos. Era um safado, um pilantra, e agora quer se esconder atrás da Bíblia. Eu sei que há pessoas que são assim. Eu sei que sempre há joio no meio do trigo. Mas há transformação verdadeira sim. Deus opera isso. Ele chama os seus no meio dessa multidão pecaminosa. Essa é a realidade. Não é? Os fariseus, assim como muitos hoje, eles não acreditavam. Para eles, o que o Senhor estava fazendo, operando, era insuficiente. Não é? Insuficiente. O que eu posso dizer para os irmãos é que não nos faltam sinais. Não nos faltam sinais. Não é? Ele continua a falar. A voz do pastor supremo continua a ser ouvida. A pergunta que deve ser feita então é: por que é que tantas pessoas não creem? Por que a maioria das pessoas rejeita o testemunho? Por que muitos não se importam, não se impressionam, não ficam felizes quando alguém é transformado? Por que a pregação fiel não é tão atrativa? Por que a nossa sensação é de que quanto mais uma comunidade for infiel, não é? Quanto menos o pastor pregar a pura palavra de Deus, mais ele atrai pessoas, e quanto mais ele prega, mais isso é desprezível ao mundo. Qual a razão disso? Cristo nos ensina. Ele fala: só as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele vai responder justamente isso aos fariseus que estavam questionando: tu és o Cristo? Se tu és o Cristo, diz logo. Ele está dizendo: mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como vos tenho dito.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Cristo fala, mas nem todos podem ouvir. A maioria vê a igreja, eles nos enxergam. Mas quando eles olham para nós, quando eles olham para esse pequeno grupo ou para outra igreja, o que eles veem? Para eles é apenas mais uma religião como outros. Tem até uma importância emocional, de repente, ou para que a pessoa ela se sinta parte de algo maior, né? Uma religião cristã é milenar, então, poxa, é uma coisa boa, tem um bom resultado, ali ela aprende bons princípios, né? Princípios morais, mas é só assim que eles nos veem, como mais uma religião. É igual a ser espírita, a ser, sei lá, do candomblé, a ser muçulmano, a ser budista zen, tudo faz. Ou então a ser uma religião inventada agora. Não é? É só mais uma religião. Quando ouvem a pregação do Evangelho, se eles passam e param para ouvir, ou de repente porque alguém convidou para ouvir a pregação, ou quando vão para o YouTube ou alguma rede social e ouvem um trecho de uma pregação, eles ouvem aquilo como se fosse, cara, ele fala muito bem. São palavras muito bonitas. O cara é desenrolado, hein? É eloquente, tem uma voz bonita, não é? Tem aquele ali também que fala bastante rápido, tem aquele que é muito inteligente, tem uma mentalidade tão forte que ele consegue persuadir você com argumentos. É uma filosofia muito bonita. Eles veem isso. Apenas coisas humanas. Mais nada. Não é? Jesus está falando, mas eles ouvem a voz dos homens. Entende? Eles admiram os homens. A pessoa pregando o Evangelho e eles ouvem a voz daquela pessoa que está pregando e admiram aquela pessoa que está pregando, mas não conseguem ouvir a voz de Cristo. Nicodemos, no capítulo 3, quando ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa resposta de Jesus Cristo para Nicodemos é essa. É para ensinar que o reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro. O reino de Deus só pode ser compreendido por aqueles que têm o Espírito de Cristo. Do contrário, eles não entenderão. Eles vão enxergar um grupo de pessoas, uma religião funcionando, mas não entenderão que é Deus operando ali. Não entenderão. A resposta de Cristo, porque uns creem e outros não, pode ser, meus irmãos, um absurdo para muitas pessoas. E de fato é. Para muitas pessoas é um absurdo. Pois Cristo disse que a razão do porquê os fariseus ali não criam, depois de ver tantos sinais, estava neles. Porque eles não eram ovelhas de Cristo. E estava também além deles. Porque é Deus, não é, o dono dessas ovelhas. E Ele deu essas ovelhas a Cristo, seu Filho. Como Ele mesmo quem conduz as ovelhas ao verdadeiro pastor. Ou seja, isso realmente mostra a soberania de Deus sobre a nossa salvação. É uma palavra que Cristo dá que está mostrando, veja, eu posso pregar. E é uma questão muito lógica. Será que qualquer pastor neste mundo consegue ser mais eloquente e mais persuasivo do que Jesus Cristo? Vamos fazer uma comparação, né? Imagine, o pastor Ademir está ali, se esforçando, tentando melhorar a oratória, tentando preparar bons sermões, tentando falar com convicção. Será que eu consigo ser mais persuasivo? Não vou nem dizer eu ainda sou peixe pequeno. Vou pensar em pastores que são conhecidos internacionalmente. Os caras, né, do meio da religião cristã, que são ouvidos por milhões de pessoas. Será que esses, com toda essa eloquência e inteligência, conseguiriam ser mais persuasivos do que Cristo? Será que eles têm mais poder do que Cristo para convencer as pessoas? Não, né? O próprio Cristo, o Verbo encarnado, aquele de quem nós pregamos, estava ali, fazendo sinais, estava pregando, e eles não creram. E a resposta dele é: vocês não creram porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não pertencem a mim. É como Mateus 22 e verso 14. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ou seja, Cristo, ele pregou para todos que estavam ali. Todos ouviram e todos viram seus sinais. Todos foram chamados. Todos. Quando em Mateus 11 ele fala: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos.
não é? E eu vos aliviarei. Quando ele fala isso, ele fala para todos ali, mas somente escolhidos, somente os eleitos, somente as ovelhas dele é quem ouvem esse chamado e vão. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, meus irmãos. Essas ovelhas, elas não precisam de provas científicas. Não precisam disso. Elas não exigem o parecer de um arqueólogo ou de um historiador. Olha, eu só vou crer na sua religião se você provar, não é? Por meio do argumento de um arqueólogo, de um historiador e de alguém que trabalha com física, com química, que fez nos escritos antigos da Bíblia um processo chamado de carbono 14 para poder descobrir a datação, para saber realmente o tempo. Só se você me trouxer todo esse aparato científico é que eu vou acreditar na sua religião. As ovelhas de Cristo não precisam disso. Não precisam disso. É até empolgante quando os cientistas, os arqueólogos, os historiadores, eles acham alguma coisa. Poxa, é empolgante, não é? Eles procurarem, como já aconteceu, por exemplo, e acharem o lugar onde Abraão se encontrou com Melquisedeque. Isso já tem achado na arqueologia. Eles descobriram as cidades antigas. Isso é maravilhoso, não é? Mais conhecimento, só que isso não acrescenta nada à nossa fé. Não faz a menor diferença. Nós não estamos aqui porque nos convenceram intelectualmente. Não é por conta disso, não é porque a nossa filosofia é boa, é porque Cristo, o pastor, fala conosco. Essa é a única razão para estarmos aqui. A única razão. Sem Cristo falar, os argumentos de um pastor, de um teólogo, seriam poucos, totalmente falíveis. É questão de tempo até acharmos uma filosofia melhor. Entende? E eu digo, há filosofias, não é, que são muito mais empolgantes. Há pessoas que são apaixonadas por filosofia. Os coríntios eram assim, por exemplo. Só estamos aqui porque Cristo nos fala, essa é a razão. Então, os discípulos, as ovelhas, não precisam da influência dos homens. Ninguém está firme em uma igreja cristã porque o pastor é bom de conversa, é bom de papo. Não é. Porque alguém conseguiu convencer a pessoa de maneira lógica. Isso não se aplica. Não. Eles apenas precisam ouvir a voz de Jesus Cristo. Apenas que ele fale. Tanto é assim que não vai fazer muita diferença se eu, como um pastor, no evangelismo, numa visita a alguém, falar sobre o evangelho, abrir as escrituras e ler, e o indivíduo crer no evangelho. É Cristo falando no coração dele. Dá no mesmo de cada um dos irmãos aqui. Se cada um dos irmãos aqui fizerem a mesma coisa, vão evangelizar, vão na casa de alguém, abrem a Bíblia. Ah, mas eu não sei explicar como pastor. Mas não precisa saber, não. A minha função exige conhecimento. Há mais para ensinar para a igreja. Mas não é o conhecimento que eu adquiro estudando que garante a salvação de ninguém, nem que chama ninguém. É Cristo, por meio da palavra. Então, um irmão simples, um irmão humilde, lendo a Bíblia com um familiar, com um colega, com alguém que encontrou na rua, isso é o suficiente para Cristo falar. E se aquela pessoa for uma de suas ovelhas, ela ouvirá. Porque não somos nós, é Ele. É isso que ele está dizendo. Ele. Observem como sendo ele um homem, não é? Um homem de autoridade. Eu estou me referindo aqui ao centurião romano. Diferente de tudo isso. Observe a diferença. Os fariseus queriam a prova científica. É como esses ateuzinhos todinhos de hoje, né? Essa turminha bobinha que eles acham que é inteligência, é ateu. Eles acham, nossa, eu sou tão intelectual, por isso que eu sou ateu, né? Ou tolinho, ou bobinho. A sabedoria que Deus dá aos simples, eles nunca alcançarão. Nunca. Os mistérios mais profundos do universo se revelam pela palavra de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que conhece as estrelas pelo nome, que chama pelo nome as estrelas. E esses com estudo não chegam nem a arranhar o que a igreja do Senhor tem de conhecimento. É até triste e lamentável ver uma pessoa que se orgulha porque é ateu. É vergonhoso, na boa, é vergonhoso. Pois bem, os fariseus tinham essa necessidade. Olha, para eu acreditar que tu és o Cristo, vamos lá. Manda agora, aponta o dedo e faz ficar noite. Agora. Faz assim, ó, para o sol seguir o teu dedo. Faz alguma coisa nos céus, muda alguma coisa.
Faz com que, sei lá, as águas saiam, não é, da terra e fiquem suspensas para que nós possamos ver. O centurião não precisou disso. De nada disso. Ele ouviu falar sobre Jesus. Ouviu. Isso foi o suficiente. Foi até ele, um homem de autoridade, não é? E tudo o que esse homem fala ao Senhor é: Senhor. Eu estou olhando para um judeu, para alguém que socialmente, politicamente deve ser submisso a mim, mas eu não vejo um homem simples, eu não vejo qualquer um, eu estou vendo o Senhor aqui diante dos meus olhos. E ele vai até Cristo e fala: Senhor, meu criado está doente em casa, está para morrer, por favor, cure. Cure. Aquele centurião não questionou, não precisou de argumentos, não é? Não precisou dizer: prova que Deus existe para poder acreditar. Não precisou de nada disso. E vemos, meus irmãos, que aquele centurião, vamos perceber aqui como aquele homem, as características, ele era uma ovelha de Cristo. Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a voz. Vamos observar como o centurião era uma ovelha de Cristo. Aquele homem, ele era piedoso, pois ele vai até Jesus dizendo: Senhor, meu criado está paralítico violentamente e atormentado. Era um criado, um empregado, que poderia facilmente ser substituído, não? Pô, ele era um general, um centurião, um homem de autoridade. É só o empregado da casa que está doente. Amigo, se morrer, eu contrato outro, eu tenho dinheiro. Não. Ele vai até Cristo e socialmente ele se humilha a Cristo, porque ele amava o seu empregado, o seu criado. Nós vemos aqui amor ao próximo, meus irmãos. E Jesus, ele responde positivamente. O que ele fala é: não, eu irei e vou curá-lo. Eu vou até a sua casa para curá-lo. E a resposta do centurião acentua ainda mais que ele era sim uma ovelha de Cristo. Porque o que ele responde é: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado será curado. Ele sarará. Então percebam, ele reconhece o senhorio de Cristo e ele reconhece a sua indignidade diante de Cristo. Quem eu sou, Senhor? Quem eu sou para que o Senhor entre na minha casa? Eu não tenho dignidade para te receber na minha casa. Eu não sou ninguém. Mas só uma palavra que o Senhor disser, uma palavra, para mim é o suficiente. Se o Senhor falar, ele será curado. Meus irmãos, é o que Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Quem podia imaginar que no meio dos romanos, os inimigos, os dominadores, havia uma ovelha de Cristo? Estava ali, um homem de autoridade dizendo: Senhor, tu és o meu Senhor. A tua palavra me basta. É a tua palavra. Se o Senhor falar, para mim é suficiente. Eu não preciso de provas, não. Se o Senhor disser, ele vai ser curado, porque eu creio no teu poder. Eu creio na tua palavra, é suficiente para mim. Não é? Ele era um eleito de Deus. E ele ouviu a voz do bom pastor Jesus Cristo, e ele seguiu, e ele creu em sua palavra, e creu de verdade, a tal ponto do próprio Jesus dizer, no verso 10, ele fala: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Não é? Uma fé legítima, a fé de uma ovelha ouvindo o seu pastor. É por isso, meus irmãos, que devemos descansar, sem jamais pensar em nossa vida e em nossa comunidade, por mais pequena que seja, mas vê-la como sendo uma comunidade inútil e falida. Nós não precisamos ficar nos preocupando com isso. A obra é de Deus. Ela vai prosseguir ou ela vai parar pela vontade de Deus. Uma preocupação que nós não devemos ter é que isso dependa de nós. Não depende de nós. De jeito nenhum. Isso nos traz um consolo, porque sabemos que, na verdade, as pessoas só chegarão até aqui se forem ovelhas de Cristo.
É Ele quem chamará. O que nós temos que fazer é pregar, é falar sobre Ele, é apontar para Ele, é anunciar a verdade do Evangelho. Isso é só. E Ele mesmo chamará essas pessoas por sua palavra, porque as suas ovelhas lhe conhecem. Ele vai dizer: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se em uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no rei. Ovelhas, há filhos de Abraão espalhados pelo mundo inteiro. Eles virão, assim como esse centurião, eles virão do Oriente, do Ocidente, e eles vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, porque eles são todo o povo da aliança, são filhos de Abraão, não é? São filhos da aliança, no reino dos céus. É o que ele está dizendo. Olha, tem tantas pessoas lá fora que são minhas, que ainda chegarão pela pregação do Evangelho, e desde aquele dia, quando ele falou essas palavras, muitas ovelhas de Cristo têm se achegado, têm se aproximado. De lá até aqui, meus irmãos, 2000 anos de pregação cristã do Evangelho, pessoas têm se convertido. Até hoje. Até hoje. E foi o que ele disse. Essas ovelhas de Cristo, elas são os verdadeiros filhos de Abraão, e estão espalhados aqui em Jacintinho, em Maceió, em toda Alagoas, no Brasil, no mundo. É por isso que a igreja está pregando. É porque há irmãos nossos, há ovelhas de Cristo que ainda não foram, digamos assim, ressuscitadas espiritualmente, que ainda não acordaram, que ainda não ouviram a voz do pastor, e tem que ouvir a voz do pastor. Nosso trabalho é pregar. Eu quero concluir com as palavras que o Senhor nos disse em João 10, versos 14 a 16. Ouçam com atenção, meus irmãos. Ouçam o que o Senhor Jesus fala. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. É o que ele está dizendo. Assim como o Pai que me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho, ouçam o que ele está dizendo, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém a pregar estas, arrebanhar estas, chamar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Só há uma igreja de Cristo, só há um rebanho dessas ovelhas. E é o pastor que está dizendo: sou eu quem vou chamar cada uma das minhas ovelhas espalhadas pelo mundo inteiro, até aquele grande dia, quando nenhuma delas estará dispersa mais, e serão todas reunidas nesse único rebanho, desse único pastor. É isso que o Senhor nos ensina. Ele continua a falar, continua a chamar suas ovelhas. Eu pergunto aos irmãos, nessa conclusão: você tem ouvido a voz do pastor Jesus Cristo? Você está aqui porque você ouve a voz do Senhor na sua pregação? Porque se você está aqui porque você crê todo o seu coração na palavra de Cristo, é porque você é uma ovelha dele. E o que ele disse em João? Que as minhas ovelhas nunca perecerão. Eu dou a vida eterna a elas, e não há ninguém que possa tomá-las de minhas mãos. Ninguém. Estamos seguros, porque o nosso pastor é fiel. Amém?